Pessoal, então vou fazer aqui as questões, né, que eu falei que ia fazer para vocês. Começar daquela que a gente fez rapidamente aqui na sala de aula, né? Vamos ver de novo. Ela é uma questão da UFRN, né, Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Então, apesar de controvérsias, pesquisadores da NASA comunicaram no ano de 2010 na revista Science, Estados Unidos, a descoberta do primeiro ser vivo que não possui fósforo, né, na constituição do DNA, e sim arsênio. Ambos são elementos químicos aqui, né? A procura por esse ser vivo, micro-organismo, no entanto, acontece desde 2009, orientada pela ideia de que o arsênio poderia substituir o fósforo na constituição de alguns seres vivos. Daí vem, né? A ideia de o arsênio poder substituir o fósforo pode ser considerada. Vamos lá. Uma hipótese científica fundamentada nas semelhanças existentes entre esses dois elementos, pelas suas propriedades, suas posições na tabela periódica no mesmo grupo. Tá? Aí a gente tem que voltar para a tabela periódica aqui e ver, né? Deixa eu botar aqui para a gente ver tabela periódica. Tá, a tabela periódica está aqui, né? Então, ó, o fósforo, ele está aqui, ó. Né? O arsênio, ele está logo embaixo. Então a gente sabe que quando a gente tem, né, aqui é a família, tá? Vou copiar aqui e passar para lá para ficar mais fácil. Ó, a gente sabe que quando a gente tem a mesma família, né, no caso aqui, essa família aqui, ó, que é a família do nitrogênio, né? Então nitrogênio, fósforo e arsênio, ambos estão aqui, ó. Então a gente sabe, pela família, né, pela organização da tabela periódica, que quem está na mesma família, eles vão ter propriedades semelhantes, tá? Então aqui grupo, né? Grupo e família é a mesma coisa, tá? Então ele está falando aqui em relação à família, né? Então beleza, isso aqui tá, essa segunda parte aqui está correta, né? O que está errado aqui é a hipótese, não é a hipótese, é uma lei, né? Porque a hipótese ainda não foi confirmado, né? Ele falou aqui que está confirmado desde 2010. Então isso virou uma lei científica, não é mais só uma hipótese, não é só mais um achismo, né? Daí vamos para a segunda. Uma lei científica fundamentada nas semelhanças existentes entre esses dois elementos, pelas suas posições na tabela periódica, no mesmo grupo. Beleza, aqui está assim, ó, aqui tem lei, e aqui, ó, suas posições na tabela periódica, no mesmo grupo, ou seja, na mesma família, né? Aqui, ó, nessa mesma família aqui, ó. Então todos esses caras aqui, eles vão ter propriedades muito semelhantes, igual o vídeo que a gente viu lá da família 1A, né? Então a resposta é a letra B. Por que não é a resposta a letra C e D, né? Porque ele está falando aqui, ó, do mesmo período. Período e período. A gente sabe que o período é isso aqui, ó. Né? O período são essas linhas verticais aqui, né? E, por exemplo, aqui, né? No caso, aqui é o quarto período, né? Então, ó, primeiro período, segundo, terceiro e quarto. O fósforo e o arsênio, eles não estão no mesmo período. Eles estão na mesma família, né? Nas linhas aqui, né? Na família, nos grupos. Então não pode ser nenhuma das duas aqui. A primeira está errada porque não é uma hipótese, né? É uma lei, já foi confirmada cientificamente. Então essa é a primeira questão. Vamos para a próxima. Ó, pessoal, então vamos para a próxima aqui, né? Da UEPA, estadual do Pará aqui. A tabela periódica sistematizou o estudo dos elementos químicos e favoreceu o amplo desenvolvimento da química. Com relação ao estudo dos elementos químicos, considere as seguintes configurações eletrônicas atribuídas aos elementos A, B, C e D. Então, ele não deu, né? Só deu a configuração eletrônica aqui. Daí ele vai pedir. Analise as configurações dos elementos. Não sei porque está com esse negócio aqui na frente. Mas, enfim. Daí ele fala assim, analise as configurações dos elementos. A primeira, o elemento A é um gás nobre. Então, temos que ver aqui a configuração eletrônica dele, né? A gente sabe que o gás nobre, os gases nobres, eles estão na família 18, né? Estão na família 18, ou nas tabelas mais antigas, que a gente chamava de 8A, tá? Então, ó, 1, 2, né? Aí vai 3, 4, 5. Não vou botar todos aqui não. Mas aqui é 13,
14, 15, 16, 17, 18. Né? Essa aqui é a família dos gases nobres. Ó. E a gente sabe também que os gases nobres eles têm que ter, na sua última camada, 8 elétrons. Tá? Eles são instáveis, né? A gente viu isso já recentemente. Então essa galera aqui que está aqui, vamos lá. Na última camada, quanto é que ele tem aqui? Ó? Então vamos olhar para a configuração eletrônica dele. A última camada que ele tem é a camada 3, ó. Terceira camada, que é essa camada aqui. Ó. É isso? Tá? Eu botei ali na frente, vou botar mais fininho aqui. Ó. Mas seria essa camada aqui. Ó. Né? Então, ó, quantos elétrons eu tenho aqui? Nessa última camada, eu tenho 6, 7, 8. Olha só, eu tenho 8 elétrons, né? 6 aqui, mais 2 aqui. Então, isso aqui realmente pode ser um gás nobre, né? Essa primeira letra A aqui, ó. Então, aqui possivelmente isso aqui é verdadeiro. Vamos olhar as outras. O elemento B pertence à família 17, tá? Então, a gente tem que olhar aqui a última camada aqui, né? Vamos lá. A família 17 é essa aqui, ó. Então a gente sabe que a família 17, né? Família 17 ou 7A, como era chamado antigamente, aqui estão os que a gente chama de halogênios. Tá? São os halogênios. Então, ó, a gente sabe também que se ele está na família 7A, isso quer dizer, né, o 17, que ele vai ter, né, 7 elétrons na sua última camada. Tá? Então vamos lá. Letra B aqui, ó. Vamos ver a última camada. Então olha só, que cuidado aqui, tá? Tem a camada 1, tem a camada 2, que é composta por esses dois subníveis, o S e o P. Tem a camada 3, que é o S e o P aqui também. E o D, né, tá aqui, ó. Ele é mais energético que o S, né? Mas eu tenho a última camada. Qual é a minha última camada aqui? Ó? É a camada 4, tá? 4s2, 4p5. Tá? Então, cuidado. Aqui é a terceira camada. Ela só é mais energética. Por isso que ela vem aqui na frente, né, da 4s2. A 4s2 tem menos energia, né? Pelo diagrama de Linus Pauling, que a gente segue lá. Mas a última camada desse átomo aqui continua sendo a 4. Né? Então, vamos lá. Na 4, né, eu tenho 2 elétrons aqui. E eu tenho 5 aqui. Então, 5 mais 2, eu tenho 7 elétrons. Tá? Aqui, ó. Nessa última camada aqui. Então, aí, ó. 7 elétrons. Possivelmente, né? Então, ele é um halogênio. Eu tenho 7 aqui. A gente sabe que o halogênio tem 7. Então, possivelmente, ele vai ser um halogênio. Então, isso aqui também deve estar correto. Vamos para a próxima. Os elementos A, B e D são respectivamente representativos e o elemento C é de transição. Então, ó, o A, o B e o D, não é isso? Ele está falando que são representativos, ou seja, são aqueles que estão, né, que a gente vai mais usar no caso. Então, beleza, a gente sabe que o gás nobre é representativo, né, ele está aqui na direita. A gente também sabe, né, o A aqui, né? O A ele é representativo, ele está de cara aqui porque é um gás nobre. O B também. Por quê? Porque o B é um halogênio, né? O halogênio ele está aqui nessa família aqui, ó. Deixa eu botar o cursor aqui para ficar melhor. Aqui. Então, ó, o B ele está aqui, ó, entre esses halogênios aqui. É um desses caras aqui da família 17. O C a gente pode fazer, né? Vamos fazer depois, tá? Mas aqui já dá para ver de cara, né? Pelos blocos, tá? Mas vamos ver o D primeiro. Ó. O D ele tem essa configuração eletrônica aqui. Ó. Quantos elétrons ele vai ter na última camada? A última camada dele é a terceira camada aqui. Ó. Então, ele tem 4 elétrons aqui, com mais 2, 6. Tá? Então esse cara aqui tem 6 elétrons. Ó. Então isso quer dizer que ele vai estar na família 16. Né? Essa família aqui. Ó. Tá? Toda essa família aqui do lado dos halogênios, né? Que a gente chama aqui de calcogênios. Tá? Então toda essa galera aqui da família 16, eles vão ter 6 elétrons na sua última camada. Tá? Portanto, eles também são representacionais. Né? Lembram, os representacionais é essa galera todinha aqui.
né? Os representacionais são os que a gente vai mais usar, né? Basicamente é isso. E essa galera aqui todinha aqui, ó, né? Esse aqui ficou meio torto aí, mas nada não. O que não é representacional? Os metais de transição, essa galera aqui do meio, e os metais de transição interna, essa galera aqui de baixo. Todo o resto vão ser elementos representacionais. Então olha só, o C também, quer dizer, o D, né, também é um elemento representacional, né? É o que a gente vai mais usar aí. E essa letra C aqui? Olha só, se a gente vê a distribuição eletrônica dele, qual vai ser o último subnível dele? É o subnível, né? Terceira camada, subnível D, né? A gente sabe também, pela estrutura da tabela periódica, que todos esses caras aqui, né, a família 1A e 2A, eles são representados, né, todos eles vão cair no último subnível S. A galera daqui vai ser o subnível P. A daqui de baixo, a gente sabe que essa galera aqui de baixo, aqui, os de transição interna, são o subnível F, né? Então a configuração eletrônica deles vai terminar em F. E por fim, a gente sabe também que essa galera aqui, ó, os metais de transição, eles são, né? Eles vão terminar na subnível D, tá? Quem não lembra disso, dá uma olhadinha aqui no meu slide aqui, ó, nesse slide aqui, ó, tá? Configuração eletrônica e tabela periódica. Então aqui é o bloco S, aqui é o bloco P, aqui é o bloco D. Então todos os elementos que estão aqui, eles terminam com subnível D, tá? Então olha só, aqui terminou com subnível D. Se terminou com subnível D, a gente sabe que ele vai estar aqui no meio, não é isso? Então ele é um metal de transição, tá? Ele vai ser realmente um metal de transição. Beleza. Então qual foi a pergunta mesmo? Os elementos A, B e D são representativos ou representacionais, né? Ok, está correto. Eles estão aqui no S e no P. E o elemento C é de transição. Correto também. O C aqui, ó, como ele termina em D, então ele é de transição, ele está aqui. Então isso aqui também está correto. Vamos para a última. Os elementos A e C pertencem ao mesmo período, né? O que a gente vai ter que olhar aqui? O período da tabela periódica, ele vai ser as linhas, né? Então, eu tenho o primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Ele está me dizendo aqui que o A e o C estão no mesmo período. Ou seja, o número aqui da frente deles tem que dar igual, né? O terceiro período, então a camada deles mais externa tem que dar a mesma. Vamos ver. O A, a camada mais externa dele, ó, é a terceira. Então ele está aqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Tá? Então ele está aqui. Ó. Como ele é um gás nobre, a gente sabe que possivelmente ele é orgônio. Eu sei que esse cara é orgônio. Tá? Então essa aqui é a letra A. Tá? É o argônio, muito possivelmente. E a letra C? E o C aqui, né? O C, ele também está me dizendo que está no terceiro período. Ó. Olha só. Né? Então, eu não consigo identificar ele aqui porque tem muitos metais de transição, mas ele também vai estar no terceiro período. Ó. Então, 1, 2, 3. Né? Então, possivelmente aqui... não, desculpa. Ele está... A última camada dele é a quarta aqui, né? Olha só. É essa aqui, ó. Cuidado. Né? Aquela ali é a mais energética, né? Então, ele não está no mesmo período. O argônio está no terceiro período. Ó. 1, 2, 3. Né? Ele termina em 3 aqui. E esse letra C, ele termina no quarto. Né? Então a camada mais externa dele é a quarta. Então, 1, 2, 3, 4. Então ele está por aqui. Ó. Ele é um desses aqui. Ó. Tá? É um desses aqui. Então eles estão em períodos diferentes. Aqui está no quarto período. E aqui está no terceiro período. Beleza. Então essa aqui, ó, é falsa. Vamos ver qual é a resposta. Então, 1, 2 e 3 são verdadeiras. 1, 2 e... Quais são as alternativas corretas, né? 1, 2 e 3. Então, letra D. Tudo bem? É isso, né? Então, vou responder a próxima. Vamos responder essa outra aqui, então, pessoal. Seguinte, né? Aqui. Tá.
Daí ele fala o seguinte: átomos que perdem ou ganham elétrons são chamados respectivamente de cátions e ânions. Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos possuem carga igual ao número da família às quais pertencem, né? Aquilo que a gente falou. Todo mundo que está aqui na família 1A, ele vai ter um elétron na camada de valência, né? Todo mundo aqui que está na segunda camada, na segunda família, vai ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Portanto, aqui tem carga mais 1 e aqui que tem carga mais 2. Depois a gente vai ver o que é isso direito, mais para frente, tá? A gente não estudou isso aqui ainda não, né? Mas só adiantando um pouco as coisas. Isso é igual ao número da família. Tá. Os metais de transição também formam cátions, mas não há padrão previsível na quantidade de perda de elétrons como ocorre com os metais representativos, né? Aquilo que a gente falou também. Essa galera aqui no meio, eles não seguem essa lógica aqui, né, que a gente fez com os representativos. Observe a afirmação. Os cátions monovalentes e bivalentes, respectivamente, de sódio e magnésio, e o átomo de neônio apresentam 10 elétrons, portanto, pertence à família dos gases nobres. Essa afirmação né? Então ele está falando aqui sobre os cátions monovalentes e bivalentes, né? Ou seja, que estão na família 1A e 2A. Daí ele fala, né? O sódio, que está aqui, ó, o sódio, e o átomo e o magnésio, que está aqui do ladinho dele. Aqui está o magnésio. Tá? E aí ele vai falar sobre o neônio também, né? Então, magnésio, sódio e neônio, tá? O neônio está aqui, ó. Daí ele pergunta, né, se essa afirmação é verdadeira ou falsa, né? Verdadeira, pois o número de elétrons na camada de valência determina a qual família o elemento pertencerá. Não, né? A gente já está de cara aqui que não, ó. Por quê? O que representa aqui, onde o elemento vai estar, é o seu número atômico, né? O número atômico aqui que está esse cara em cima aqui, e não o número de elétrons que cada um tem. Não tem nada a ver essa afirmação aqui, tá? Então, isso aqui é falso. Já dá para ver que é falso aqui, né? Esses dois estão aqui e esse cara está aqui, né? Então, já dá para ver que é falso. Então, todas as verdadeiras aqui estão erradas, né? Mas vamos encontrar por quê. Letra B. Verdadeiro. O mesmo número de elétrons implicam a mesma configuração eletrônica. Assim, mesmo grupo, né? Mesma família, ele quer dizer. Também não, né? A tabela periódica ela é só de elementos neutros, né? Ou seja, que não tem carga. Então, se ele virou um cátion e um ânion, ele tem carga. Então, ele não está aqui, tá? Então, não tem nada a ver isso aqui. Se a configuração eletrônica é a mesma, ele vai estar na mesma família. Não tem absolutamente nada a ver. Então, isso aqui também é falso, tá? Dá para ver também de cara aqui. Verdadeiro. Átomos que se transformam em íons mudam suas propriedades químicas, assemelhando-se a espécies com o mesmo número de elétrons. Tudo bem, átomos que se transformam em íons, eles vão mudar suas propriedades químicas ali realmente, né? Eles vão ser mais reativos do que átomos neutros, né? Obviamente. Mas isso não quer dizer que ele vai estar dentro da mesma família, né? Então a tabela periódica, segundo essa alternativa aqui, que está falsa, que é falsa, ela não deveria ser em átomos neutros, mas de íons, né? Então não seria a tabela periódica de átomos neutros. Então está tudo errado aqui. Daí a letra D e E que sobra para a gente. Falsa. Os elétrons do subnível mais energético de um átomo determinam a qual família o elemento será pertencente, né? Então eles estão falando que aqueles últimos elétrons ali, eles vão determinar qual família vai pertencer. Tá. Realmente, os últimos elétrons ali que vão determinar quais as famílias que eles vão pertencer, né? Qual família e qual período, né? O período, lembre, são as linhas e as famílias são as colunas. Beleza, vamos deixar um stand-by aqui e ver a próxima. Isso aqui pode ser se não tiver uma outra mais correta. Falsa, letra E, é a quantidade de elétrons de um átomo neutro que determina a localização de cada elemento na tabela periódica. Aí sim. Aí aqui está tudo perfeito, né? Essa afirmação aqui, ela é uma afirmação falsa, né? E o que determina, né, aonde a família está, né, na tabela periódica é a quantidade de elétrons, né,
de um átomo neutro. Tá? De um átomo neutro. Então só tem átomos neutros aqui. Tá? Então a mais correta seria essa aqui. Então é isso. Tá, vamos fazer essa outra aqui então. Ó. Para os elementos genéricos, né? Então ele deu x igual a z igual a 4. O z aqui é o número atômico, tá? Então ó, x é o número atômico 4, né? Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons, né, no total. Y tem 17 elétrons e W tem 26, tá? Então vamos lá. Ó. Então aqui é o meu X, né? Eu sei que ele tem 4 elétrons, então vou fazer a distribuição eletrônica dele. Ele pede o seguinte aqui, né? Por meio da distribuição eletrônica, indique o grupo e o período ao qual pertence. Tá? Vamos ver se a gente consegue identificar, né? Eles têm que ser representacionais para a gente fazer isso. Né? Ou seja, se eles estiverem no bloco D aqui, essa galera aqui, eu já não consigo dizer com uma precisão aonde ele está, a menos que eu tenha a tabela do meu lado. Né? Mas vamos lá. Então, ó, o Z aqui, né? Então vamos fazer a distribuição eletrônica. Eu sei que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ó. Então, 1s2, 1s2, 2s2, só isso mesmo. 2s2, tá? Vamos fazer esse cara aqui primeiro, depois a gente faz dos outros, né? Então, onde é que ele está na tabela, né? Olha só. Ele, primeira coisa, qual o período que ele está? Ele vai estar no segundo período, né? Então, 1, 2. Ele está nessa linha aqui, ó, na segunda linha da tabela periódica. Aonde nela? Temos que olhar para quantos elétrons esse cara tem. Quantos elétrons esse cara tem na última camada, né? Na última camada, ó, ele vai ter, ó, 2 elétrons. Tá? Deixa eu pegar aqui para não bagunçar. Ele vai ter 2 elétrons aqui, ó. Tá? Se ele vai ter 2 elétrons, a gente sabe que ele vai estar na família 2, né? Ou 2A, né? Como a gente chama antigamente. Ele vai estar aqui. Se ele está no segundo período, aqui é o primeiro período, aqui é o segundo período. Então, esse cara possivelmente ele é o berílio. Possivelmente não, né? Com certeza ele é o berílio. Aqui o berílio está com a massa atômica, né? Ou com o número atômico igual a 4. Então, esse cara aqui, ele vai estar na família 2, tá? Bota 2A aqui que fica mais fácil para a gente perceber, né? No período, botar o período, P de período e período 2, né? Tá? Então, primeiro período, segundo período, ele está aqui, ó, tá? Mesma coisa para o Y. Então, vamos achar o Y aqui, ó. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, né? Então, ele tem 17 elétrons aqui, ó. Então, ó, 1s2, 2s2, né? Seguindo aqui, 2p6, 2p6, 3s2, aí 3p6, é isso? Vamos ver quanto é que está dando aqui, né? Então, ó, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Ele tem 17, né? Então faltam 5. Então, 3p5, tá? Então agora eu tenho 17 aqui. Beleza. Vamos ver onde ele está aqui na tabela periódica. Primeira coisa, ver qual é a última camada dele, tá? A última camada, ó, é a camada 3, ó. Tá? Então a gente já sabe que ele está no período 3, no terceiro período. Então, período 1, 2, período 3. Tá? Ele vai estar por aqui, ó. Daí agora a gente tem que olhar quantos elétrons ele tem na sua última camada. Quantos elétrons esse cara tem na última camada, pessoal? Tem 5 aqui, ó, com mais 2, 7. Né? Então, ó, quem tem 7 elétrons na última camada são os halogênios aqui, ó. Ele geralmente é 7A, né? A gente chama isso 7A ou 17. Tá? É o grupo aí, a família dos halogênios, então ele está por aqui. Se eu sei que ele está no terceiro período, né? Período 1, 2 e 3, ó, e ele é um halogênio, ele só pode ser esse cara aqui, ó. Só pode ser o cloro, né? Então tem 17 mesmo, ó, 17
e 17. Tá? Então aqui ele vai estar na família 17, né? Ou 7A, tá? A mesma coisa. E ele vai estar no período, né? No terceiro período aqui. Ó. Tudo bem? Então essa é a resposta aqui. Vamos para outra, né? O W. E aqui a gente já pode fazer até a B, né? Já pode ir fazendo até a B aqui, ó. Classifica os representativos ou de transição externa, né? Os representativos são essa galera aqui do bloco, né? Desse primeiro bloco aqui, do bloco S, que a gente chama, e do bloco P. Tá? Então, como é o berílio e o cloro, eles são representativos. Então, ó, esses dois primeiros aqui, pelo menos eles, estão nos representativos. Tá? Vou botar um Rzinho aqui de representativos. Vamos ver o W. O W, ele tem 26 elétrons na camada de valência. Não, na camada de valência não, desculpa, perdão. Ele tem 26 elétrons no seu átomo total. Né? Então vamos fazer a distribuição eletrônica aqui. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, daí depois 3p6, 4s2, 4s2 e agora 3D. Quanto vai ficar? Aqui tem, vamos lá, contar. Tem o 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, aqui 18, 20, então para 26 eu falta 6, né? Então, ó, 4s2, 3D, 3D, 6, tá? Olha só, aqui tem que tomar cuidado, né? Por quê, ó? Qual é o último nível que ele está aqui, né? A gente sabe que ele vai estar no quarto período, né? Por causa da última camada. Então, a última camada me indica aqui que ele vai estar no período 4, né? No quarto período aí. Porém, ele tem subníveis D, ó, que é esse cara aqui, ó. Então, a gente sabe que a galera do subnível D vai estar aqui nos elementos de transição, ó. Tá? Então, os elementos de transição aqui, eu só vou conseguir dizer onde eles estão, né, mais precisamente, se a gente olhar na tabela periódica. Né? Então, a gente sabe que ele vai ter, ó, quantos elétrons no total? Ele vai ter, ó, 26 elétrons no total. Né? Então, a gente sabe que ele está aqui nos elementos de transição. Né? A gente consegue dizer o período dele, tá? Mas a galera aqui dos metais de transição, eles não têm família, né? Tipo, eles têm a família, né? Claro. Tem os grupos, mas não tem um nome preciso para essas famílias. Então a gente chama todos aí de elementos de transição. Então, ó, a gente pode dizer aí que ele está no período 4 e ele é, né, um metal de transição. Tá? Por conta aqui, como é que eu sei isso? Por causa do orbital D aqui, ó. Tem um orbital D, né? A gente sabe que esse grupo aqui, todo mundo termina com o orbital D. Tá? Então, ó, transição. Tá? Então ele está aqui. Se a gente olhar para a tabela periódica, a gente vai ver que quem tem 26 elétrons no total é o ferro. Ó. Ele está aqui. Ó. Tá? Tem 26 elétrons aqui. Ó. Né? Então a gente não consegue dizer qual família ele está, porque ele é um metal de transição, então ele está aqui, né? Está por aqui. Mas a gente consegue dizer o período, né? Então ele está 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o quarto período, né? O período mais externo desse elemento. Então a gente sabe que ele está entre esses caras aqui. Como a gente sabe o número atômico dele, a gente sabe que ele é o ferro. Né? Então ele é o ferro aí. Tá? E ele não é representacional, né? Essa galera toda aqui no meio, ela não é representacional. São elementos de transição. Então, ó, esse cara aqui é um elemento, né? Vou puxar uma seta aqui. Ele vai ser de transição externa, né? A interna, transição interna, só para a gente não esquecer, essa galera aqui. Transição externa é todos os metais de transição. Então, está respondido aqui. Vamos lá então responder a próxima, né? A próxima fala o seguinte: dadas as seguintes distribuições eletrônicas, determine para cada caso se pertence a átomo de elemento representativo,
né, ali do bloco S e do bloco P, de transição externa, que é a galera do bloco D aqui, né, o vermelho, e de transição interna, que é aquela galera ali do bloco F, a galera aqui de baixo aqui, ó, né? Vamos lá. Vou ir para cada um. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, né? É bom a gente olhar até onde as camadas, né, e subníveis estão indo, né? Então, ó, nesse aqui, né? Esse aqui já dá para ver de cara aqui também, né? Na verdade, todos dão para ver de cara. Mas, por exemplo, esse primeiro, né, a letra A. O último nível dele é o quarto, né? A última camada é a quarta. Porém, o último subnível, olha aqui, ó, é o subnível D, né? Independente de qual camada ele está, entendeu? Então, subnível D. Subnível D, a gente sabe que o subnível D ele vai ser, ó, essa galera aqui da transição externa, né? A galera aqui de baixo. Ó. Então, transição externa, ó, todo mundo que está aqui, a gente sabe que são os metais de transição aí, ó, os metais do bloco D, tá? Então, ó, ele só quer saber, né, se para cada uma dessas distribuições, aonde eles estão aqui na tabela periódica. Então, o primeiro aqui é transição externa, tá? Ele está por aqui, ó, é um desses aqui, né? A gente pode até contar quantos átomos, quantos elétrons ele tem aqui e depois ver aqui qual é o número atômico deles, né? E daí a gente acha qual que é esse elemento, né? Aqui ele tem, ó, vamos fazer, né? 1, 2, 3, 4, aqui tem 10, 12, 18, 20, 23. Então ele tem 23. Quem tem 23 aqui, ó, é o vanádio, ó. Número atômico de 23, né? Então ele está realmente aqui na transição externa. Vamos olhar o próximo. O segundo aqui, ó. Qual é o nível que ele termina, né? Então, ó, a gente tem o 4S aqui, tá? Primeiro vamos contar quantos elétrons ele tem, né? Então, ó, tem 10, aqui tem 10, 12, 18, ele tem 20 elétrons na camada de valência aí, tá? Então, ó, vamos olhar para a última camada aqui, ó. Essa última camada, ele está no quarto nível, né? E no S2, tá? Então, ó, ele vai estar aqui, né? Então, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto. A gente contou quantos elétrons tinha aqui, a gente viu 20 elétrons, né? Então aqui tem 20 elétrons, né? Então ele está aqui, ó. Olha ele aqui, ele é o cálcio. Então ele é, esse B aqui, né? Ele é o elemento representativo, tá? Vamos para o próximo. Aqui, ó, não preciso nem pensar muito, né? Olha só, ele tem um monte de elétrons aqui, né? Mas olha só, qual é o último nível dele aqui, o último subnível? Subnível F, né? Então a gente sabe que o bloco F é essa galera aqui de baixo, ó, né? Todo mundo aqui é a galera do bloco F, né? F, aqui é do S, aqui é a galera do P e aqui, né, no meio é a galera do bloco D, tá? Então aqui não vou nem somar quantos elétrons tem aqui porque é um monte, vai dar muito trabalho, mas ele está aqui, ó, aqui embaixo. Então ele está nos elementos que a gente chama de transição interna, tá? Vamos para o próximo. Aqui o quarto, né? Olha só, a última camada dele é essa aqui, ó, tá? E o último subnível é o subnível P, né? Então vamos contar quantos elétrons ele tem. Tem 10, 11, 12, 13, 14. Então ele tem 14 elétrons no total, tá? E o subnível P, né? O último nível aqui é o P, ó. Então possivelmente ele vai estar aqui desse lado aqui, ó, do lado do bloco P, né? Então ó, 14, a gente pode até inferir onde ele está. É ele aqui, ó. É o silício, ó. Tem número atômico 14, né? Então aqui ele vai estar, né, nos que a gente chama de elementos representacionais, tá? Que são os que a gente vai mais trabalhar aí, né? A galera do bloco S e a galera aqui do bloco P. Beleza, pessoal? Então é isso a questão.
Tá, vamos para a próxima aqui, né? Ó, da UFAL, a Federal de Alagoas aqui. Para um elemento químico representativo, né? O número de elétrons da camada de valência indica o seu grupo e o número de camadas de elétrons indica o seu período, né? O número de camadas, né, eletrônicas indica o seu período. O elemento químico com a distribuição eletrônica, que está isso aqui, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Está situado na tabela periódica no grupo ou família. Aí ele quer saber, né? Qual é o grupo, a família que está, e ele já deu o período aqui, né? Então vamos lá. Se ele está aqui, eu tenho essa distribuição eletrônica, eu tenho que olhar para algumas coisas aqui, né? Primeira delas, eu posso olhar aí qual o período que vai estar, né? No caso, as linhas aqui na horizontal. Então, se a última camada é a quarta camada aqui, né? Então, em qual período aí ele vai estar? 1, 2, 3, 4. Ele vai estar por aqui, ó. Né? Aqui é 3, 2 e 1. Então, ele vai estar no quarto período aqui, ó. Tá? Então, ele vai estar em um desses aqui. A gente pode inferir aqui de cara, né? Que a última camada é a camada 4, né? Então, ele está aqui, ó. Isso aqui também faz parte da camada 4, né? Não podemos esquecer disso. Tá? Então, ó, quantos elétrons esse cara aí tem na última camada? Né? Ele tem 5 aqui, com mais 2, né? Posso até aproximar aqui, ó. Não sei se dá para ver direito, mas é um 5 e um 2 aqui, ó. Então, 5 e 2 é 7. Né? Então, esse cara aí na última camada, ele vai ter 7 elétrons. Tá? Então, se ele tem 7 elétrons na última camada, eu posso inferir que ele está aqui, né? No 17, né? Ou família 7A, tá? Os dois são iguais, né? Que é a galera que tem aqui 7 elétrons na sua última camada, tá? Então, ó, se ele está no quarto período, a gente sabe que ele está aqui e ele está nos halogênios ali, então a gente pode dizer de cara, ó, que muito provavelmente ele é o bromo aqui, tá? Quarto período, né? A gente sabe que ele é um halogênio, que ele tem 7 elétrons na última camada, então ele é o bromo, possivelmente, né? Então, ó, vamos lá. Em que grupo ele vai estar? Né? Então, ó, o grupo é o 17, tá? A gente sabe que é o grupo 17, né? Ou 7A, a depender da sua tabela periódica aí. Lembrando que mais atualmente o número 17 vai ser o mais utilizado, né, do que o 7A. Ainda se encontra alguns livros assim, porém eles são mais antigos. E ele vai estar no quarto período, né? Tá aqui, ó. Quarto período, que a gente viu pela distribuição eletrônica que ele vai estar no quarto período. Ele nem pediu qual que era o elemento, né? A gente ainda consegue dizer qual que é aqui, né? A resposta aqui é a letra D, tá? Se a gente contar aqui quantos elétrons vão ter, provavelmente vai ter 35, né? Vamos contar aqui, ó. Então 10, 12, 18, 20, com 10, 30, com 5, 35 elétrons. Então no total ele vai ter mesmo 35 elétrons aqui, né? Então, ó, ele vai ser o bromo realmente, tá? Então acertamos aqui. É essa questão aqui, tá? Beleza? Até a próxima.